Continuamos com o programa Eclésia dessa noite falando sobre a Batalha de Lepanto, um episódio do século XVI que ressalta a importância do rosário, a eficácia do rosário e da intercessão da Virgem Maria no auxílio aos cristãos. No primeiro bloco, o Padre Guido já explicou o contexto histórico, de como vivia o século XVI, grandes desafios, o século da Reforma Protestante, da Contra-Reforma Católica. Nós estamos no período logo após o Concílio de Trento, que acabou no ano de 1563, todos os desafios que o Papa Pio V enfrentava, São Pio V, Papa Santo, São Pio V enfrentou naquela oportunidade. Os reinados cristãos, divididos também por muitas questões políticas, comerciais e tudo mais. E do outro lado, um exército muçulmano, dos turcos muçulmanos, estavam organizados, bem estruturados, para invadir Roma, quem sabe até tomar os lugares santos, e eles estavam contando vitória antes da hora. Padre Guido, é fato mesmo? O exército dos turcos otomanos estavam contando vitórias, eles acharam que essa batalha já estava ganha? Sim, porque a estrutura da frota deles era perfeita, digamos assim, super bem organizada, e depois, sempre na história, os turcos se destacaram exatamente pelo exercício militar na água, no mar. Certo. Portanto, até os navios eram, digamos assim, muito bem equipados, e com as grandes novidades que o século XVI acabava de apresentar ao mundo inteiro. Certo. Por exemplo, os primeiros canhões também, e eram navios, digamos, bem equipados, soldados também bem preparados, e depois, digamos a verdade, contavam uma vitória atrás da outra. Por onde dava medo só a ver a frota no mar, já dava medo. Portanto, eles sabiam que, mesmo juntando a frota dos navios de Veneza, do Papa, da Espanha e também da República de Gênua, digamos assim, já sabiam que não ganhariam, porque não tinham como número, inclusive... O contingente era menor. Era bem menor, e depois o preparo que os turcos tinham superava, em todo o sentido, o preparo militar, digamos assim, a boa vontade da frota cristã. O Papa convocou o Marco Antônio Colonna, para liderar a organização, vamos dizer assim, das frotas cristãs. E ele, inclusive, naquela oportunidade, deu uma bandeira, para que fosse conduzido, uma espécie de estandarte. Mas tem uma curiosidade nesse estandarte, Padre Guido. Muito bem. Inclusive, se encontra até, pode notar, fazendo uma pesquisa até pela internet, é cheia de símbolos, certo, aquela bandeira. É um tecido de seda vermelha com a imagem de Jesus na cruz. Olha, uma bandeira com o crucifixo. Depois, com o brasão do Papa Pio V, uma imagem de São Pedro e uma frase latina histórica, Diácono Érico. Qual frase, Padre A Guido? frase in hoc signo vinces. Com este sinal você vai vencer. Mas não foi o Papa Pio V que inventou essa frase, né, Padre Guido? Não, esta frase, obrigado pela pergunta, temos que fazer um grande passo para trás e chegar lá no 310, 311, quando houve digamos assim, um contraste sangrento, inclusive, entre duas pessoas que queriam ser imperadores de Roma, Massêncio e Constantino. Constantino, no começo, era pagão, a mamãe dele era cristã, que é Santa Helena. Santa Helena, E na beira do rio Tibre, em Roma, de repente, o exército de Constantino viu no céu, formado pelas nuvens, minha gente, esta frase, in hoc signo vinces, com um sinal da cruz, que significa, com este sinal, com este distintivo, você vai ganhar. E Constantino ganhou. Quer dizer, esse episódio aí foi nos últimos momentos antes da conversão de Constantino, Perfeito. E esta frase foi colocada na bandeira. Olha só, quer dizer, Pio V relembrou lá no passado, sim,
Mais de 1000 anos do episódio que tinha acontecido. 1200 anos. Olha só. E colocou esta frase nesta bandeira, né? E se tornou exatamente o símbolo da cruz. Né? Não esqueçamos que o símbolo da identidade dos turcos, até hoje, inclusive, é a lua. Certo. O símbolo da lua. E nesta bandeira da frota cristã apareceu exatamente o símbolo da cruz. Com esta frase, com este sinal, você vai ganhar. E aí entrou Dom João da Áustria na história. Sim, podemos entender o seguinte: este Marco Antônio Colonna foi encarregado como responsável último, né, da frota cristã. Ele, conhecendo a capacidade de Dom João da Áustria, entregou a este homem a responsabilidade prática da batalha. Certo. E o lema deste homem, Dom João da Áustria, foi também, era bastante comum naquela época usar as expressões latinas, né? Ele escolheu uma frase tirada do Salmo 125, que diz em língua latina: qui seminant in lacrimis, in exultazione metent. Em português, aquela pessoa que semeia com o suor, com o sofrimento, com o cansaço, no final vai colher com alegria. Ô, Padre Guido, da parte de São Pio V, é óbvio que as razões eram religiosas para essa batalha, pois se tratava de uma batalha de defesa. O Papa estava defendendo o território, principalmente o território de Roma, dessa possível invasão. Na verdade, naquela época era tido como certa essa invasão desses turcos muçulmanos, mas entre esses aliados do Papa existiam somente as razões religiosas ou as políticas e comerciais também estavam presentes? Exatamente, existiam, infelizmente, né? Intenções e finalidades não propriamente religiosas. Digamos, Diácono Eric, na história, a título de conhecimento e de cultura, que também nas cruzadas, que tinham já acontecido, também tinha se verificado o mesmo fenômeno. Certo. Alguém interpretava a cruzada como uma aventura, talvez até para ficar mais rico, né? Não tinha nenhum preparo espiritual, etc. Agora, é claro que o Papa fez de tudo, como vamos ver daqui a pouco, para dar um sentido estritamente religioso e classificar e qualificar esta batalha como uma defesa, né, não só dos direitos, mas também de um time, digamos um time em parte esportiva, linguagem esportiva. Se tratava exatamente da defesa da Igreja. E, portanto, podemos dizer que o Papa preparou esta frota como legítima defesa diante das notícias que chegavam diariamente de novas invasões dos turcos. E o Papa exigiu uma preparação espiritual dos componentes dessa frota, né, Padre Guido? Sim, não somente exigiu, mas ele mandou até, digamos assim, fiscalizar que isso se cumprisse. Vejam só, minha gente, mandou todos os membros da frota cristã fazer 3 dias de jejum. Nessa pintura a gente tem ali alguns cardeais abençoando aquelas pessoas que iriam partir, então, para essa missão. Exato. Na frota não devia ter nenhuma mulher. Certo. Olha lá. E dentro da frota a presença de muitos missionários e exigiu uma confissão geral de todos os membros da frota. E que todos pudessem também, né, receber a Santa Comunhão, todos deveriam rezar o terço, mandou distribuir os crucifixos, os escapulários, olha só, de Nossa Senhora, né, do Carmo, e também muitas medalhas. E não esqueçamos, gente, olha, o número dos membros da frota cristã foi calculado em 50.000 pessoas. Mesmo sendo uma frota bem menor que do outro lado, né, daqueles que estavam tentando invadir, então, os territórios cristãos, bem menor, 50.000. Por outro lado, tinha bem mais que 50.000. Muito bem mais, exato.
E, como nós saberemos também, foram 286 navios da frota turca contra 208 da frota cristã. Entendi. Portanto, digamos assim que os turcos, quando souberam desta iniciativa da igreja, quase deram uma gargalhada com a certeza absoluta que iriam ganhar. Teve um episódio que acelerou o processo para começasse logo essa batalha, não teve, Padre Guido? Sim, exato. Então, quando o Dona João da Áustria assumiu o governo desta frota, estabeleceram que os navios provenientes de Veneza, provenientes de Roma, provenientes da República de Gênua e da Espanha, se encontrariam todos no porto da cidade de Messina, no sul da Itália, na ilha da Sicília. Certo. Daí que partiriam todos juntos. E enquanto estavam ainda programando a data mais oportuna para o ataque, aconteceu que chegou uma notícia muito triste, que o representante da República de Veneza, que era proprietária da ilha de Chipre, e um nome chamado Marco Antonio Bragantino, e quando os turcos invadiram aquela ilha, coitado, gente, ele foi morto, mas de uma maneira violentíssima, e foi esfolado. Olha, lhe tiraram toda a pele. E depois terminaram a vida dele a pauladas. Foi morto assim. Puxa vida. Quando esta notícia chegou lá no porto de Messina, onde estava concentrada a frota dos cristãos, decidiram não pensar mais duas vezes e atacar todos juntos. Bom, por parte do Papa, ele não tinha outra coisa a fazer naquele momento a não ser rezar, né? Pois no alcance físico dele não tinha mais o que fazer. Ele pôde organizar, dentre aquela desorganização, vamos dizer assim, dos países, dos aliados cristãos, a invasão estava praticamente para acontecer, um exército do outro lado mais forte, mais numeroso, mais poderoso, né? Tentando invadir, então, o espaço cristão, como uma atitude de defesa, organizou rapidamente, com o auxílio dessas pessoas, do Reino de Veneza, da Áustria e da Espanha, né? Dizem que, inclusive, entre os espanhóis, foi um bom número de colaboradores, né, que mandaram para essa expedição. A Espanha teve um papel importante nessa história. Mas, para o Papa, padre, não tinha outra coisa a fazer a não ser rezar. E, certamente, ele só pôde se recorrer ao Santo Rosário, que é o que ele poderia fazer e fez bem feito naquele momento. Sim, confirmo também eu esta sua afirmação, Diácono Eric, porque o Papa estava ciente também digamos assim, da grande diferença numérica e também da preparação deste encontro, desta batalha. E ele apelou para Nossa Senhora. A arma do rosário já era um poder, digamos, pessoal, um instrumento pessoal extraordinário. O Papa rezava diariamente muitos terços, filho mesmo não somente devoto, mas autêntico de São Domingos de Guzmán, né? E apelou exatamente para a oração, inclusive, se de um lado os militares, digamos assim, foram preparados com jejum, comunhão, confissão, recebendo medalhas, escapulário, bênção, crucifixos, mas o Papa fez como que uma cruzada com o mundo católico, estimulando as pessoas a rezar muito terço, para poder o exército enfrentar os turcos. Nós temos muitas pinturas, né, que ilustram essa batalha de Lepanto. Se você puder colocar para a gente aí, diretor, algumas delas que nós temos. Não foi uma batalha bonita, né? Nenhuma guerra é bonita de se ver, né? Mas foi uma atitude, está aí inclusive algumas pinturas dessa batalha de Lepanto. Bom, Lepanto, Padre Guido, é no extremo sul da Itália, já perto da Grécia ou não? É perto da Grécia, certo. Exato. Estamos lá no Mar Ionio, perto da Grécia, né? E por isso que eles escolheram um lugar
primeiro de Messina para concentrar todos os navios e daí foram todos juntos. Certo. Os turcos otomanos saíram da Turquia e foram ao encontro, digamos assim, da frota cristã. E nas águas de Lepanto que aconteceu exatamente o momento de guerra, né? E aconteceram, minha gente, o que somente Deus sabe. Agora, né? Com alegria digo isso, com um sorriso nos lábios, porque se é verdade que na dinâmica de Deus sempre a pessoa mais fraca ou até as coisas que talvez não têm grande valor são instrumento para, digamos assim, enfraquecer os grandes, os poderosos, etc., a mesma coisa aconteceu naquele dia 7 de outubro do ano 1571. Justamente nesse dia 7 de outubro de 1571, essa frota cristã, num número bem menor que o outro lado, com todas as dificuldades, imagina a preocupação do Papa, que não era pequena, recorreu ao rosário. Qual foi o grande sinal, Padre Guido, que do céu começou a mudar essa história? Começou a mudar e começou até a criar um corre-corre para cá e para lá. Porque, de repente, todos, dezenas de milhares de soldados, né, turcos ou até cristãos, viram no céu uma imagem enorme de uma grande senhora. Nós temos uma pintura ilustrando bem isso. Quer dizer que Nossa Senhora, de maneira mística, apareceu sobre... As águas de Lepanto, exato. Foi nunca os turcos tinham visto uma imagem, era uma imagem de Nossa Senhora, né? E começou uma confusão, um medo, e começaram a fugir. E naquele momento, exatamente, a frota cristã enfrentou com muito mais força ainda, notando na presença de Maria uma proteção, como, digamos assim, um verdadeiro sinal da vitória. Com isso, os cristãos conseguiram impedir o avanço daquelas pessoas que queriam tomar Roma e os outros lugares santos? Sim, graças a Deus e a Nossa Senhora. E depois poderíamos também, né, dizer graças a mais alguém que foi, digamos assim, um instrumento nas mãos de Deus para esta vitória. O senhor está falando dos escravos? Conta para a gente o episódio dos escravos já. Antes da gente ir para o intervalo, dá tempo de o senhor contar isso. É interessante notar, gente, nos navios dos turcos, islâmicos, muçulmanos, quem remava nos navios eram escravos, mas eram escravos cristãos. Quando eles souberam qual era a finalidade desta batalha, facilitaram a maneira com a qual a frota cristã pudesse acabar invadindo, entrando nos navios deles e, portanto, inclusive até o chefe, o sultão Ali Pasha, foi morto. E a cabeça dele, minha gente, foi pendurada num poste, digamos assim, e quando os turcos viram a cabeça do chefe pendurada, começaram a fugir. Foi aí que os escravos facilitaram, digamos, o trabalho da frota cristã, que alcançou os navios turcos, e no final do dia tivemos a vitória total. Quer dizer, a lógica era que os cristãos perdessem essa batalha. Essa batalha, lembrem, por parte dos cristãos, de defesa do seu território e da cristandade. Mas através dessa experiência mística da própria Virgem Maria com esse sinal no céu, né, de tudo o que aconteceu, amedrontou o outro lado e acabaram perdendo, então, essa batalha, aqueles que queriam invadir Roma, e os cristãos venceram, né? Com a ajuda desse episódio que o Padre Guido disse, com os escravos lá que estavam servindo os turcos, acabaram facilitando e ajudando, claro, porque eles queriam a liberdade também, né? Agora, no próximo bloco, o Padre Guido vai contar pra gente, naquela época, gente, não tinha uma comunicação como hoje. Imagina para chegar lá perto da Grécia, onde ficava Lepanto, até Roma, a informação, imagina a agonia do Papa. O que será que está acontecendo? Vão invadir, vão chegar aqui ou não? O Padre Guido vai contar pra gente como o Papa São Pio V ficou sabendo da vitória dos cristãos. No próximo bloco ele vai contar isso, é interessantíssimo.
Rapidinho, antes da gente ir para o intervalo, quero agradecer aqui o Bruno César Bleicovel, de Joaçaba, Santa Catarina, né, que ligou aqui para a gente. Você pode ir ligando, deixando também sua mensagem ou pergunta ao Padre Guido. Se a gente não responde aqui, o Padre Guido depois acaba levando para casa. E também quero agradecer os nossos amigos associados, né? Através do trabalho dos nossos amigos associados é que a gente mantém essa obra de pé. Se você quiser ser sócio, aproveita o intervalo agora, que a gente vai para o intervalo, liga para a gente, fala, olha, eu quero ser sócio para ajudar a manter esse tipo de programa no ar. Eu gosto de aprender com o programa Eclésia e gostaria de ajudar a manter esse programa no ar. Da quantidade e da maneira que você puder ajudar, você nos ajuda, as nossas atendentes estão aí para explicar certinho como você pode fazer isso. Pode ser através do débito automático, enfim, são muitas maneiras. Todos os nossos sócios recebem todo mês a revista Brasil Cristão na sua casa. Está aí a revista Brasil Cristão desse mês. Vem com um livro de reflexão. É bem interessante a revista Brasil Cristão, material de boa formação. Muita gente boa escreve na revista Brasil Cristão. Qualquer quantidade que você doar, você vai receber a revista Brasil Cristão na sua casa e vai ajudar a manter no ar o programa Eclésia e todo o trabalho da nossa emissora. Então aproveita o intervalo agora, liga para cá para os nossos atendentes, fala, eu quero ser sócio. Ou se você é sócio faz tempo, mas de repente você não está com a sua atividade em dia, eu quero reativar o meu cadastro. É possível também. Entre em contato conosco, Deus lhe pague, porque você nos ajuda a manter essa obra de evangelização, tá bom? Não sai daí, já no último bloco o Padre Guido explica como é que terminou essa história, como o Papa ficou sabendo da vitória dos cristãos. A gente volta já.